Então veja bem, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo então para essas pessoas mais ricas, para o perigo que eles correm desse amor que eles têm pelo dinheiro ultrapassar o amor que eles têm por Deus. Então, esse amor pelo dinheiro passa a ser o quê? Uma idolatria, que é chamado aí o Deus Mamon, né? Que é a idolatria pelas finanças, pela parte material, pela parte financeira. Então a pessoa passa a amar mais essa parte do que a Deus. Então passa a ser a idolatria. Então é um perigo muito grande. E o apóstolo Paulo diz, olha, muitos sofreram muito por causa disso. Porque exageraram, amaram mais o dinheiro do que a Deus. A nossa lição aí tem as seguintes partes. Parte 1, o cuidado com o rebanho. Tópico 1, o cuidado com os anciãos. Tópico 2, o cuidado com as mulheres idosas e viúvas. No tópico 3, o cuidado com os ministros fiéis. Na parte 2, o trato com o presbítero. Tópico 1, acusação contra os presbíteros. Tópico 2, a repreensão dos presbíteros. Tópico 3, o cuidado com a saúde. Na parte 3, nós temos aí conselhos gerais. Tópico 1, aos que não respeitam a sã doutrina. Tópico 2, aos que querem ser ricos. Tópico 3, conselhos aos ricos. Vamos então à nossa introdução, que diz o seguinte. Na lição de hoje estudaremos partes do capítulo 5 e 6 da primeira epístola de Timóteo. Neste capítulo, Paulo dá a Timóteo instruções mais específicas quanto à liderança da igreja. Paulo deseja que o jovem pastor prossiga alegremente e de modo irrepreensível. Como pastor, Timóteo precisava aprender a lidar com os idosos e com todas as demais faixas etárias que compunham a igreja. O pastor precisa cuidar, apacentar o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião, pois todos fazem parte do rebanho do Senhor. No capítulo 6, Paulo vai dar prosseguimento às suas recomendações quanto ao relacionamento de Timóteo com as ovelhas. Então nós vamos ver aqui, principalmente, que Paulo aqui, no capítulo 5, capítulo 6 de 1 Timóteo, ele fala com Timóteo a respeito do cuidado com a liderança e também com os liderados. Como é que ele vai tratar os líderes, como é que ele vai tratar então aí as crianças, né? Aí tem os adolescentes, tem os jovens, tem aí os adultos, tem os idosos, tem as viúvas. Então ele vai ensinar para Timóteo como tratar cada faixa etária e também os obreiros. Pelo que tudo indica, Timóteo era solteiro e não tinha ainda de 40 anos para cima. Então era considerado jovem e ao mesmo tempo tinha o problema de não ser casado. Então faltava a experiência própria na sua vida a respeito do relacionamento, né, sexual, relacionamento conjugal. Então como é que ele ia aprender? Ele ia aprender de quem falava a respeito disso. Ele iria aprender da palavra de Deus, o que Jesus falou sobre isso. Todo assunto nós vamos procurar o que Jesus falou a respeito disso. Então é isso que vale. Então na palavra de Deus existe muita coisa sobre relacionamento entre as pessoas, relacionamento conjugal. Existe. Basta procurar, nós vamos encontrar. Então aí que nós encontramos a resposta para todas as perguntas. E sempre tendo a autoridade máxima sobre qualquer assunto, o que Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou muito sobre relacionamento de casais, de pais e filhos, né? Tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Então, ele não tinha muita experiência dentro desse assunto família? Não. Mas ele podia ensinar? Podia, tanto é que ensinou. E vale para nós aprendemos muito. Então, veja só que não depende muito só da experiência de viver aquilo, mas de aconselhar as pessoas, de participar dos problemas que acontecem com as pessoas. Você aprende, né? Vai aprendendo como solucionei aquele problema. Aquela pessoa veio a mim e pediu um conselho. Como é que eu ajudei? Como é que isso foi solucionado? Então você vai aprendendo e depois você pode ensinar os outros.
Parte 1, então, o cuidado com o rebanho. Nós temos aí no tópico 1 o cuidado com os anciãos, tópico 2 o cuidado com as mulheres idosas e tópico 3 o cuidado com os ministros fiéis. Tópico 1, então, o cuidado com os anciãos. O pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades. Paulo procurou ensinar a Timóteo a maneira correta de lidar com as pessoas mais velhas. Todavia, isso não significa dizer que o pastor não deve corrigir, disciplinar os mais velhos. Porém, segundo o comentário bíblico Bacon, o conselho de Paulo a Timóteo é, em vez de repreender o mais velho, solicite-lhe, apela a ele como se fosse teu pai. Então, como repreender uma pessoa idosa? Veja bem, se Timóteo era bem mais jovem, os mais idosos não aceitariam a repreensão dele, porque ele era mais novo, mais jovem. É como um professor de escola bíblica dominical. Se ele é muito jovem, ele não vai dar certo dando aula para os mais velhos. Eles não vão aceitar. Eles vão dizer, como é que um menino desse vem dar aula para nós? Que vivência, que experiência ele tem? Então, deve ser uma pessoa de uma idade mais semelhante àqueles para quem ele está dando aula, né? Funciona melhor assim. Mas, se for necessário, então o que ele vai fazer? Sempre ele deve procurar tratar os idosos como se fossem seus próprios pais. E como é que um filho vai aconselhar o seu pai, vai repreender o seu pai? Então ele tem que ir com muito jeito, tratando como pai, com todo o respeito, com todo o cuidado, e levando como se fosse o quê? Um conselho. Não é uma ordem, não é um confronto, mas um conselho. Então, essa pessoa idosa vai raciocinar sobre isso, vai pensar sobre isso. E isso que deve ser causado aí. Um pensamento, né? Um estudo por parte dessa pessoa idosa a respeito daquilo que a pessoa mais jovem falou com ele. No tópico 2, o cuidado com as mulheres idosas e viúvas. As mulheres idosas deveriam ser tratadas como mães, ou seja, membros da família. O pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver as questões das viúvas na igreja. No mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia o serviço de previdência social. E quando o marido morria, se os filhos e parentes não cuidassem delas, elas passavam por sérias dificuldades financeiras. Não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho. Por isso a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham nenhum parente. Então olha só o problema grande que havia. Então no tempo aqui do apóstolo Paulo, no tempo de Timóteo, não havia previdência social. O governo não ajudava essas viúvas. Então as mulheres ficavam viúvas, não tinham mais um marido para sustentá-las. Se ela tivesse filhos com condição financeira para sustentá-las, então o apóstolo Paulo orienta Timóteo, fala com os filhos para eles ajudarem a manterem sua mãe. Agora, e se esses filhos não tivessem condição financeira? E se esses filhos não quisessem ajudar a mãe? Então era um papel que a igreja tinha que cumprir. Olha só, era um problema sério. A igreja teria que sustentar essas mulheres. Agora o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo. Então as mulheres, ele fala, olha, as viúvas que você vai cuidar, que a igreja vai sustentar, são acima de 60 anos. Ele já colocou aí uma cláusula. E essas viúvas, que tipo de viúvas? Aquelas que serviram os santos, aquelas que lavavam os pés dos santos, ou seja, aquelas que cuidavam de pessoas, levavam pessoas para sua casa, né, recebiam essas pessoas, eram hospitaleiras, eram mulheres o quê? Mulheres de oração, mulheres que ajudavam a igreja, o trabalho da igreja.
Então não é qualquer tipo de viúva também. Tinha algumas condições. E ele dizia, olha, as viúvas mais novas é um perigo, porque acabam indo de casa em casa, se tornam fofoqueiras e ao invés de ajudar o trabalho da igreja, fazem é prejudicar todo o trabalho. Cuidado com essas viúvas mais jovens. E ele chama atenção, olha, se elas são jovens e desejam se casar, então ajude-as aí, oriente-as que se casem de novo. Não podem ficar por aí de casa em casa sem trabalharem e ainda prejudicando o trabalho de Deus. E ele chama atenção para aquelas viúvas também que tinham uma condição financeira melhor. Se elas tinham uma condição financeira boa, elas deveriam ajudar as outras viúvas que não tinham condição financeira boa. E lembrando a Timóteo que a maneira de tratar essas mulheres era como se elas fossem sua própria mãe. Então, tratar com todo carinho, com todo amor, sempre ajudando essas mulheres a se fortalecerem na fé, a crescerem na graça e no conhecimento de Deus. No tópico 3, o cuidado com os ministros fiéis. Os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas. Como temos tratado os líderes de nossas igrejas? Com estima e apreço? Assim como os primeiros apóstolos, muitos dos obreiros de Éfeso deixaram tudo para seguir a Cristo, vivendo exclusivamente da igreja e para a igreja. O cuidado espiritual e econômico fazia parte das recomendações de Paulo a Timóteo. Aos coríntios, ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. Veja aí 1 Coríntios 9, 6 a 10. Olha aí. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então veja bem que o apóstolo Paulo dá essa orientação para o sustento daqueles que trabalhavam na obra de Deus. O apóstolo Paulo fazia muitas vezes questão de não ser sustentado por ninguém, para que ninguém pudesse falar nada a respeito dele, ninguém pudesse falar mal dele, né? Não fosse prejudicada aí a pregação do Evangelho por causa de dinheiro. Mas ele recebia sustento. As igrejas ajudavam ele. Mas, na maioria das vezes, ele fazia tendas para se sustentar. Mas ele aceitou o sustento também dos irmãos quando foi necessário. E ele escreveu a respeito dessa ajuda da igreja aos que lideram, aos que deixaram tudo, deixaram emprego, deixaram tudo para servir a Deus, para trabalhar na obra de Deus. E veja bem que nesse tempo, imagine quem era aí crente, o que acontecia com ele? A sociedade expulsava, a sociedade não queria dar emprego. Muitos deles tiveram que sair do emprego para poder servir a Deus. Não é como hoje, né? Não é como no Brasil, que os evangélicos são aceitos aí em qualquer parte, ninguém faz muita acepção de pessoas. Mas, naquele tempo era muito difícil. A pessoa que se convertia era logo mal vista pela sociedade. Queriam colocá-lo de lado. E ainda em muitos países existe a perseguição aí contra a igreja. Então você veja, estude, veja como é a perseguição. Que situação essas pessoas estão passando aí quando aceitam a Jesus, quando se convertem.